Amém? Eu queria compartilhar uma palavra com você. Eu gostaria que você fechasse seus olhos um segundo, nessa tarde. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, pelo dom da vida. Espírito Santo de Deus, eu quero orar pelos familiares da pastora Leide ali em Açailândia. Deus, os que moram fora, Deus traz conforto. Eu quero orar, Senhor, pela vida do nosso pastor que está ali. Dá sabedoria, dá discernimento para ele, guarda ele na volta. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra. Essa é uma palavra que ela queima em meu coração e ela caminha comigo desde o início da minha caminhada. Eu tenho mais de 18 anos que eu aceitei Jesus Cristo. Por muitos anos, quando eu me converti, eu escutei uma frase, e as pessoas, não vou dizer que mais velhas, mas as pessoas que estão há mais tempo na igreja ouviu essa frase. Alguma vez você já ouviu essa frase assim: olha, maldito é o homem que confia no homem. Alguém já ouviu essa frase? Está na Bíblia, né? Maldito é o homem que confia no homem. Então, quando eu me converti, eu falava assim: como é que eu vou entregar a minha vida para uma pessoa? Como é que eu vou confiar? Como é que eu vou abrir a minha vida? Talvez no encontro, talvez numa confissão, talvez... Como? E muitas vezes nós carregamos isso, e muitas vezes nós nos fechamos em um lugar, dizendo assim: não, olha, maldito é o homem que confia no homem. Então, eu não compartilho nada da minha vida para ninguém, porque a Bíblia já me diz isso. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia, e nós vamos ler Jeremias 17. Jeremias 17, no versículo 5. Jeremias 17, no versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, e nem deixará de dar fruto no ano da seca ou ansiosa. E por muitos anos eu caminhei com essa mesma mentalidade de que maldito é o homem que confia no homem. Mas se você for ler essa palavra no original, ela diz assim: olha, maldito é o homem que gera expectativa no homem, e que faz do homem a sua força, e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como uma árvore, sabe, no meio do deserto, seca. Ela não vai ver quando vier algum bem, porque as suas folhas estarão sempre secas. Mas bendito, feliz é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às correntes de água. Ele não vai temer quando vier o calor. Ele não vai temer quando vier as tempestades. Ele não vai temer quando vier as lutas. Sabe por quê? Porque as suas raízes estão estendidas sobre os leitos das águas, que flui do trono de Deus. E a Bíblia diz que dos Salmos, que existe um trono cujas águas alegram a cidade de Deus, ok? Já virou canção do diante do trono. Mas a Bíblia diz isso em Salmos. E por onde esse rio passa, a Ana Paula diz, tudo transforma.
Então, quando nós estendemos as nossas raízes, e a palavra que eu quero compartilhar hoje para o meu e para o seu coração, é para que toda a nossa expectativa, a nossa confiança esteja no Senhor. Um dos salmos que eu gosto de ler e que eu amo recitar nas minhas orações é: elevo os meus olhos para os montes, para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós devemos olhar para o Senhor. É claro que eu devo olhar para o meu pastor, e olhar para o meu pastor como uma referência para a minha vida. Porque o apóstolo Paulo diz isso, ele diz assim: olha, sejam meus imitadores. E graças a Deus, Deus tem nos dado pastores que nos governam segundo o seu coração, com sabedoria, com discernimento. E eu preciso querer parecer com o meu pastor. Isso não é dano ou não me faz mal. Mas a partir do momento que eu coloco toda a minha expectativa, que eu coloco toda a minha confiança, que eu coloco toda a minha força, e que eu me apoio na força do meu braço ou do braço humano, o meu coração se afasta do Senhor. E eu serei como uma árvore seca no deserto. Mas quando eu elevo os meus olhos para o Senhor, nós sabemos que nós estamos passando, o pastor Márcio falou, todo mundo falou, a mídia está falando, que nós estamos passando por uma das maiores crises. E dentro dessa enfermidade, vem a enfermidade emocional, vem várias doenças causadas pela essa pandemia. Mas sabe de uma coisa? Nós, como igreja do Senhor, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, quando nós colocamos os nossos olhos nele, mesmo em meio a toda essa luta, mesmo em meio a toda essa circunstância, não deixaremos de dar frutos. Porque as nossas raízes estão profundas. Eu falei ontem na Aliança Jovem, que quando começou a pandemia, se ouvia muito, a gente costuma dizer na linguagem do jovem, muito mimimi. Eu quero ver agora se a igreja não vai fechar, se a igreja não vai fechar as portas, eu quero ver agora, porque são mercenários, né, a galera do mundo, porque são mercenários, não sei o quê. Aí Deus fez a igreja fechar as portas do templo, mas a igreja mais do que nunca trabalhou, porque se você lembra, a nossa igreja principalmente, se você lembra, no domingo teve uma das maiores chuvas que atacou a nossa cidade, sim ou não? Na segunda-feira nós nos levantamos 6 horas da manhã, ou o pastor Renato foi dormir quase esse horário, deixando pessoas na casa, porque alagou aqui na frente. Daquele dia, eu acredito, eu costumo dizer para os meus discípulos, daquele dia, eu acredito que foi o tempo que nós mais trabalhamos como igreja, foi desse tempo, em crise, cesta básica chegando, alimento chegando, roupa chegando, e a igreja trazendo socorro e livramento para o perdido. Sabe por quê? Porque ela não vai temer quando vier o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e ela não deixará de dar fruto no tempo de seca. Sabe por quê? Porque as suas raízes estão profundas. Mesmo fechando a porta do templo, mesmo fechando os cultos aqui presenciais, a igreja não parou, porque as suas raízes estão profundas. Você pode glorificar Jesus, porque as portas do inferno, um dia Jesus Cristo diante de Pedro diz para ele, quem tu me diz que tu és? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus, tu és aquele que tira o pecado do mundo. Jesus olha para Pedro e diz, nem foi carne, foi o Espírito que te revelou. E sobre esta afirmação, eu te digo que tu és Pedro, que tu és rocha, e sobre você eu edifico a minha casa, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. E eu e você somos a igreja, e a igreja mais do que nunca não parou, ela continua viva. Sabe por quê? Porque as suas raízes estão profundas. Mas sabe de uma coisa?
Nós já evangelizamos, nós já saímos para as ruas. Quantas pessoas você já ouviu, você falou, ou você pregou, ou você, numa conversa na rua, num lugar, num trabalho, você pergunta: nunca mais te vi na igreja, nunca mais vi você no culto ou na célula, o que foi que aconteceu? Ah, eu parei, eu não quis mais saber da igreja, eu me frustrei, eu dei um tempo. E com essa pandemia, muitas pessoas aproveitaram a pandemia para dizer: não, meu negócio é online, é ficar em casa mesmo, confortável. Eu ouvi muita Globo dizendo: fique em casa. Eu falei hoje pela manhã, irmãos, quando eu me converti, eu sempre fui uma pessoa engraçada, né? No meio dos outros, fazendo zoada. E uma época eu comecei a esfriar na igreja. Comecei a me tornar crente normal, como diz o pastor Júcio, do domingo. E um dia fizemos uma reunião com a liderança, e eu ouvi de líderes dizendo assim: aí não tem jeito, só Jesus. Falei: glória a Deus que só Jesus. Porque a gente brincava muito, era na face da juventude, né? Mas sabe de uma coisa, sabe aquilo que eu falo para os jovens, sabe aquilo que vai fazer seu coração queimar, porque nós somos homens, irmão. Um dia talvez nós estejamos um dia no dia mau, como a Bíblia diz em Efésios, talvez uma resposta, talvez uma visita que era para ir, não foi. E sabe, muitas vezes as pessoas se frustram por causa disso. Mas eu quero te desafiar hoje a colocar os teus olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E eu falo para os jovens: busque experiência com o Espírito Santo, busque experiência com Jesus, busque uma revelação de Jesus. Sabe por quê? Porque você vai estar em um lugar um dia, que quando a tribulação, quando a angústia, quando o sofrimento vier, você vai dizer assim: uau, Ele é tudo que eu tenho. Jesus. Abra a tua Bíblia. No Salmos 34. Salmos 34, versículo 5. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Quem olha para Jesus, irmão, quem olha para Jesus, quem coloca os olhos nele, quem fica preso a Jesus, sabe, jamais vai chegar e dizer assim: eu estou frustrado, me decepcionei. Mas se eu colocar talvez o meu olhar em uma pessoa, no meu braço, provavelmente, irmão, eu vou me frustrar. Porque somos humanos, somos sujeitos a erros, a falhas. Mas olhe para Jesus, olhe para Ele, e fique radiante de alegria, como alguém que encontrou um tesouro. Olhe para Jesus, sabe? Olhe para Ele, coloque a sua expectativa nele. Quantas pessoas já migraram, mudaram de igreja, mudaram de liderança, mudaram de tudo, porque não se encaixaram, se frustraram, se decepcionaram. Faz parte, eu sei que é da humanidade, mas uma coisa: olhe para Jesus. Você vai ficar radiante de alegria. E eu tenho convicção que Ele jamais vai te decepcionar. Colossenses 2, versículo 6 a 8. Assim, portanto, assim
como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofia vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Todos nós aceitamos Jesus Cristo aqui, amém? Quem não aceitou vai aceitar hoje ou vai aceitar outro dia, nós já profetizamos. Um dia, e o apóstolo está escrevendo aqui, olha, um dia como vocês receberam a Cristo, continue a viver nele, enraizados, alicerçados, com raízes profundas. Sabe por quê? Porque tem muita gente tentando perverter o evangelho, tem muita gente tentando te seduzir, para que você caia, para que você se perca no meio do caminho, mas continue a viver e a permanecer nele, como vocês foram ensinados. Eu costumo dizer aqui para a juventude, quem conhece o Usain Bolt? É Usain Bolt o nome, né? Todo mundo chama de Bolt. Bolt, ele corre uma corrida de quantos metros? Quanto? De 100. E eu pergunto para a juventude, para os meus discípulos, você acha que se eu pegar o Bolt e colocar ele para correr uma maratona aqui a São Silvestre, ou fora na França, você acha que ele vai ganhar, irmão? Hein? Ele pode até ganhar, porque ele é um atleta a vida toda, né? Foi sempre atleta, ele só viveu para aquilo. Tentou ser jogador de futebol, mas não vingou depois que se aposentou. Porque ele foi treinado para correr o quê? 100 metros, e 100 metros é um tiro, chegou. É um homem mais rápido do mundo, né? O raio. Olha aí, rapaz, galera da mídia. Ele foi treinado para correr 100 metros. Mas levante o seu dedozinho de profeta. Diga assim, eu fui chamado para correr uma maratona. Quem lembra da maratona? Nós fomos chamados para correr 2 corridas, eu digo para o jovem, a maratona e o revezamento 4x4 que chama, é? O pastor Hernandes Dias Lopes diz que se nós falharmos na corrida, ou na troca de bastão, a geração que vem depois da gente vai sofrer. Sabe por quê? Porque nós estamos em uma maratona que nos requer força, nos requer o psicológico, nos requer fundamentos, nos requer, sabe, estar bem fisicamente para correr. E nós precisamos correr com um bastão na mão, porque a próxima geração precisa olhar para nós e nos ver como referência de homens e mulheres que correram uma caminhada. Eu costumo dizer para os meus jovens também, dizendo assim, olha, quem já tomou Coca-Cola de 3 litros aqui? Alguém já tomou Coca-Cola de 3 litros? Alguém? Você prefere a de 3 litros ou a retornável de vidro? É retornável. Por quê? Por causa do gás, né? Ela é melhor. A de 3 litros você abre e parece que na hora que abre o gás vai embora. Por quê? Porque a nossa corrida com Cristo não pode ser uma Coca-Cola de 3 litros, irmão. Abriu e acabou o gás. A nossa corrida com Cristo precisa ser uma corrida permanente. Se você olhar um vídeo de uma maratonista, eu já usei aqui num congresso de homens, sabe? Ela foi... alguma coisa Anderson, o nome dela. Ela ficou famosa porque ela não terminou a corrida. Ela não foi campeã, mas ela terminou a corrida. E perguntaram para ela, por que você não desistiu? Ela disse, meu país me mandou aqui não para ganhar, mas meu país me mandou aqui, me trouxe aqui para terminar a prova. De Jesus te colocou aqui nesse mundo, e você vai ter aflições, você vai ter angústia, mas Jesus te colocou aqui para
combater um bom combate e guardar a fé até o fim dos tempos. Tá aí a foto dela, rapaz, a galera hoje está rápida. Você pode ver o vídeo dela depois no YouTube. Pode até botar no final do vídeo, no final do culto. Porque nós estamos em uma corrida. E o pastor Nonato sempre diz isso aqui no púlpito. É tempo de proteger nossa fé. É tempo, sabe, de permanecer. É tempo de prevalecer. É tempo de perseverar. Mais do que nunca, nós, eu, você, minha esposa, meus filhos, todos nós precisamos entender que é tempo de perseverar em meio a essa crise. Permanecer e prevalecer. E ele sempre diz isso aqui nesse púlpito, nosso pastor, que depois de toda essa luta, nós seremos aprovados. Nós seremos aprovados, irmão. Nós não vamos terminar do mesmo jeito que começamos essa pandemia. 2 Coríntios 4. Versículo 16. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então fixamos os nossos olhos nessa corrida, em Jesus, porque esses sofrimentos, essas lutas, e é real, a Bíblia diz que é real, que talvez em nós agora está nos causando angústia, está nos causando desânimo por algum momento, mas sabe de uma coisa? Nós, como igreja, precisamos continuar correndo com os olhos fixos. Porque o Senhor está gerando em nós uma glória eterna. Gálatas 1, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daqueles que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, a Bíblia diz em Efésios 4:14, que a vontade de Deus é que nós não sejamos como crianças levados para um lado e para o outro com qualquer vento de doutrina, de homens que nos induz ao erro. E o que nós mais olhamos e enxergamos hoje é homens nas redes sociais, pessoas que com mensagens que tentam bater e machucar a igreja de qualquer forma. E o escritor aqui, ele está dizendo assim, olha, se alguém está pregando um evangelho diferente daquele que estão pregando para você, a santa doutrina, que ele seja amaldiçoado, porque vocês precisam continuar vivendo nesse evangelho, as boas novas, o verdadeiro evangelho, que nós já anunciamos.
Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos ler só até aqui. Lembra que eu falei que nós estamos em uma corrida? E nessa corrida existem várias distrações. Nessa corrida existem várias distrações. A dor, a angústia, o sofrimento, a decepção, a frustração. Existe. Mas o escritor aqui está dizendo assim, olha, continuamos a correr, com os olhos fixos, no autor e consumador da nossa fé. Com os olhos fixos em Jesus, com os olhos, presos em Jesus, para que nada nos tire do foco, que nenhuma distração nos tire da sua santa presença. Então, continuamos a correr, porque existe uma corrida que nos foi proposta, e existe um alvo, e esse alvo todos nós sabemos, Filipenses 3, versículo 14. Filipenses 3, no versículo 14, diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, nós temos um prêmio, irmão. O prêmio é uma pessoa. O prêmio não é algo político, o prêmio não é uma posição, o prêmio não é uma estrutura, o prêmio não é a vida financeira, o prêmio não é um ministério legal, não é isso. Um prêmio é uma pessoa, ok? O prêmio é uma pessoa, o prêmio é Jesus Cristo. Ele é o nosso prêmio, Ele é o nosso galardão, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, e nele nós esperamos, e nele nós confiamos, e nele nós devemos colocar toda a nossa expectativa. Eu sei que você está distante, mas a pessoa que está do teu lado, diga para ela assim: você precisa olhar para o alvo. O alvo é uma pessoa. O alvo é Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Com os olhos fixos. Quem é casado aqui? Eu celebrei um casamento ontem aqui, André. Uma pessoa casou no civil e depois da pandemia não teve como fazer festa, e ela queria a bênção do pastor. Eu falei: traz ela para a igreja sábado à noite, que ela vai ser casada diante da igreja. Já vai economizar nas fotos, que a galera da mídia vai tirar. Mas nós vamos para um casamento, todo mundo casou aqui. Quando o noivo está lá na frente, e nós já fizemos vários casamentos que a noiva esperou o noivo, né? Que é profeticamente aquilo que nós estamos fazendo aqui, esperando Jesus Cristo. Eu já casei, irmão. E eu lembro nitidamente quando eu casei. Eu estava no altar, não era uma igreja, era num salão de festa. E eu estava no altar. E eu estava tão nervoso. E olha que eu prego aqui, e já não tenho tanto, bate o nervosismo, mas não tenho tanto, né? Mas quando eu olhei a minha esposa entrando, eu não olhei outra coisa. Porque se eu
perdesse o foco ali, eu chorava por ver alguém chorando, mas não tem como, a gente chora de qualquer jeito, né? E aí eu olhei como eu estou olhando para a câmera, a galera da mídia está ali falando, olha para a câmera, por quê? Porque está sendo transmitido, e eles ficam atrás de mim, eles dizem que eu sou o pastor mais difícil de ficar em si, porque eu não paro no púlpito. Mas sabe de uma coisa, quando eu olhei, eu não via outra coisa, a não ser a minha esposa entrando no corredor. Eu não tenho outra lembrança de outra pessoa no dia do meu casamento, do lado, testemunha, padrinhos. Eu só lembro da minha esposa entrando. Porque eu estava com uma visão privilegiada da minha esposa. E aí eu lembro que o pastor dizia assim, relaxa meu filho, fique tranquilo, que ela já chegou. E porque o meu foco estava nela. E o que eu quero dizer para você, teu foco, os teus olhos, precisam estar fixos em Jesus. Para que nenhuma distração pare você. Porque as dores, as lutas, as angústias, os sofrimentos, vai vir. E Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Se alguém prega outro evangelho diferente desse, como diz o apóstolo, seja amaldiçoado. Mas sabe de uma coisa? A maior esperança nossa é que Ele disse também que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias Ele disse assim, olha, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. E sabe de uma coisa? O nosso Deus não mente, o nosso Deus não muda, o nosso Deus continua fiel, o nosso Deus continua firme, mesmo na morte, como o pastor e a pastora disse, mesmo na luta, mesmo no sofrimento das pessoas que nós amamos, o nosso Deus é imutável e a sua grandeza é insondável, ninguém pode medir ou mensurar o nosso Deus. Fique em pé.